Boa noite, São Pedro do Piauí. Boa noite, Lagoinha. Falar em São Pedro, eu estive em São Pedro neste sábado, dia 3 de setembro, em regeneração. Fizemos aquela mega revisão com os alunos de regeneração, São Pedro, Água Branca, Amarante, todo mundo ali da sexta regional, o pessoal de Angical também estava presente. E eu senti falta de alguns alunos lá, né? Me viram, mas não vieram falar comigo. Tá bom, ficaram devendo então. Queridos, hoje é nosso dia de aula, redação, e hoje vamos falar sobre falsos argumentos. Que é isso, professora? Olha, já falei o que são argumentos, né? A gente já sabe o que é argumento. Se não sabe, calma que a gente vai relembrar aqui nessa aula para vocês, tá bom? Mas nesse mundo de redação que a gente vive, corrigindo redação dos alunos, a gente encontra por várias vezes, né, por vários motivos, argumentos, vamos dizer, eu não quero chamar falso argumento, mas argumentos inválidos, que é assim que a redação chama, né? Argumentos inválidos, argumentos que não se sustentam. Por quê? Porque são argumentos que são pautados em fake news, argumentos pautados em valores próprios, quando a pessoa julga por si mesma aquele valor e ela coloca como se fosse um fato. Valores julgados em pós-verdade. Lembra da nossa aula de fake news, pós-verdade e falsa ética, né? Então, a pessoa que julga pela falsa ética, por fake news, ou usa pós-verdade, ela tem seus argumentos invalidados pela banca examinadora, pela banca corretora do Enem ou pela banca corretora de qualquer concurso que você esteja fazendo que tenha que fazer uma redação. Então, o argumento ele tem que ser sólido, ele tem que ser real, ele tem que se pautar em fatos. Não é isso? Porque o argumento é a sua estratégia de convencimento. Então, a melhor forma é você se pautar em coisas reais, em repertório sociocultural criativo e válido, tá bom? Então, a aula de hoje é sobre fato, opinião, falsos argumentos no texto dissertativo argumentativos. Vamos para a aula? Me acompanhem aí. O objetivo da nossa aula hoje é demonstrar o posicionamento crítico e ético, diante de conteúdos, principalmente o conteúdo advindo do jornalismo, né? A gente, porque viu na TV, porque viu na internet, já sai julgando, acreditando que aquilo é real, que é fato. Ah, tá na internet, é verdade. Ah, mas eu li na internet. Calma, nem tudo que você lê na internet é fato. Nem tudo que você vê na internet é real. Você precisa o quê? Você precisa colocar aquela pulguinha atrás da orelha e sair pesquisando antes de divulgar e, principalmente, antes de escrever na sua redação, afirmando como se fosse um fato. Porque aí você vai estar criando uma situação bem constrangedora, uma vez que você está se pautando em inverdades, né? Essa palavra da moda. Você vai estar se pautando em inverdades para poder manter a sua opinião. E seu argumento será invalidado, tá bom? Então, hoje a nossa aula é exatamente sobre falsos argumentos. Vamos para a aula, tá? Fato, opinião e falsos argumentos. Quando tudo isso se junta, menino, dá um ciribolo que você nem imagina. Vamos primeiro lembrar que eu falei para vocês se lembram o que é argumento? Então, São Pedro do Piauí, eu quero ver vocês respondendo, quero ver vocês participando, Lagoa do Barro também, quero ver vocês participando aí da nossa aula. Você que está no chat do YouTube, participe, dê sua resposta, dê sua opinião. Vamos lembrar que a palavra argumento significa defender seu ponto de vista, defender a ideia sobre alguma coisa, né? Você marca seu posicionamento crítico, você constrói a sua teoria, a sua tese, e você vai ter que defender essa tese oferecendo afirmações que vão convencer o outro de que aquilo que você opinou tem coerência, né?
tem coerência e tem consequência. Agora, quando você se faz valer de informações reais, de informações verdadeiras, aí fica mais fácil de convencer o outro. Quando você pega a se fundamentar em coisas rasas, que não se aprofundam, que não tem como provar, aí fica difícil de manter a sua opinião. A opinião cai, a sua tese cai por baixo. Então, os argumentos de um texto são facilmente localizados. Como é que eu sei onde começa alguém a argumentar? Quando eu pergunto assim, ó, por exemplo, quando ele constrói a tese, que é a opinião, o julgamento, o que ele pensa sobre aquele problema, depois dessa tese eu faço uma pergunta assim, por que ele pensa dessa forma? Entendeu? Por exemplo, o autor é contra a pena de morte. Isso seria uma tese. Aí depois diz, porque respeita o direito à vida. Esse é o argumento. Ele ser contra a pena de morte é o posicionamento dele, a opinião dele, é a tese que ele constrói. Agora, por que ele é contra a pena de morte? A resposta, porque ele respeita o direito à vida. Não é contraditório alguém defender a pena de... Aliás, alguém condenar... Vamos dizer assim, é muito contraditório alguém defender a pena de morte e ser contrário ao aborto. Porque eles usam o mesmo argumento. Por que é contra o aborto? Ah, por causa do direito à vida. A pessoa tem direito a viver desde a hora que é concebida. E lá no outro parágrafo, ele defende a pena de morte. Mas a pessoa que está viva cometeu um crime, ele também não tem direito à vida? Ou será somente que os embriões têm direito à vida? Então, é contraditório você defender a pena, aliás, você ser a favor da pena de morte e ser contrário ao aborto, se ambos têm como princípio o direito à vida. Entenderam? Então, são essas contradições que nos levam a forjar argumentos falsos. Eu não posso defender uma coisa e ser contrária à outra quando a fundamentação é a mesma, direito à vida. Ou seja, o argumento é a justificativa da tese, é o que justifica a minha opinião. Então, quando eu emito a minha opinião, eu vou justificar por que é que eu penso dessa forma. Eu vou citando exemplos, eu vou citar casos que eu já vi, que eu já li em livros, em notícias. Eu posso citar pessoas conhecidas, pessoas de autoridades públicas. Aí tem várias estratégias, né, de você formular os seus argumentos, tá bom? Então, vamos lá. A argumentação, ela parte assim, ó, para você criar a sua argumentação, você precisa primeiro fazer uma afirmação, certo? Por exemplo, a afirmação é essa. Eu sou contra a pena de morte, essa é a tese, porque eu respeito o direito à vida. Esse é o argumento, essa é a minha afirmação. Eu respeito o direito à vida. Não basta afirmar. Você afirmou, eu respeito o direito à vida. Agora é hora de demonstrar como é que você respeita o direito à vida. Então, se você diz que é contra a pena de morte, porque respeita o direito à vida, você também pode dizer, o direito à vida é universal. Por isso também sou contra, né? Por isso também sou contra o aborto, sou a favor da pena de morte e contra o aborto. Aliás, sou contra a pena de morte e contra o aborto, porque ambos os casos tiram o direito do outro de viver. Você tem que demonstrar, tem que provar por A mais B que essa sua afirmativa ela é firme, certo? Então, você pode também citar situações em que a pena de morte não corrige pessoas. Você pode citar o sistema prisional americano, que geralmente, de cada 100 condenados à pena de morte, 98 deles são pretos, são negros. Aí você pode dizer que tem o racismo estrutural.
e que desses 98 cometeram crimes menos violentos do que outros que não foram condenados à pena de morte, pegaram prisão perpétua e não pena de morte, entendeu? Então, você tem que ter argumentos válidos, consistentes, para poder segurar aquela opinião que você disse no começo. Continuando. Para argumentar, você não consegue argumentar se você não conhecer sobre o assunto. Por isso que você tem 3 anos de ensino médio para se preparar para qualquer tema que vai cair na redação. O problema do aluno é que só quando ele chega na terceira série, ele quer que nós, os professores, adivinhemos qual vai ser a tese. Então, a maior preocupação do aluno quando chega à terceira série é que o professor adivinhe qual vai ser a tese para ele poder estudar, para ele poder pesquisar sobre o assunto. Aí o professor começa a especular. Faz uma lista de 50 temas. O professor faz uma lista de 50 temas e uma delas vai aparecer mais ou menos no tema da redação. E depois o professor diz, eu acertei o tema da redação. O nosso propósito não é acertar o tema. O nosso propósito é estimular você a ler todos os problemas que são pautas sociais. Porque a gente sabe que o que vai aparecer na redação do Enem são problemas relacionados com a sociedade, são problemas da sociedade brasileira. Então, é ficar de olho no que está acontecendo, no que estamos vivendo, principalmente exclusão, preconceito, certo? Que são pautas que são geralmente bem mais assertivas nas redações. E se preparar lendo, conhecendo mais sobre esses conteúdos, beleza? Então, voltando aqui. Para argumentar, é preciso conhecer. Por exemplo, se o tema da redação for alienação parental, o que é que você vai falar sobre alienação parental se tu não conhecer o assunto? Alienação parental? Meu Deus, eu nunca ouvi falar sobre isso. Será se é o parente que é doido? Será se é respeitar o doido que tem dentro de casa? E você vai falar de um tema que não tem nada a ver com a redação e você vai zerar a sua redação. Então, seja curioso, instigue, dê mais alimento à sua inteligência, à sua capacidade de ler e de compreender o mundo. Olha aqui, olha. Alienação parental, para quem não sabe, é expor os filhos ao tentar provar a negligência do pai ou da mãe. É quando o casal se separa, geralmente isso pode acontecer até mesmo o casal ainda casado, convivendo na mesma casa. A mãe joga os filhos contra o pai, ou o pai joga a mãe contra os filhos. Aquela velha frase, tá vendo? Puxou para ti. É vagabundo que nem o pai. Parece com o pai, parece com a mãe. Ou mesmo, o que mais acontece também quando separa, quando acontece a separação do casal, certo? E aí a mãe começa a falar mal do pai. Ah, tá com outra mulher. Ah, vive melhor do que vocês, não liga para vocês. Vocês não são filho dele, só quer saber da outra família, criando na criança uma rejeição à figura paterna. Isso é alienação parental, que pode acontecer também do pai jogar os filhos contra a mãe. Pode acontecer com os parentes, com a avó, com o avô, com o tio, com a tia, com todo mundo junto falando daquela pessoa, criando hostilidade na relação entre pais e filhos. Isso é alienação parental e isso é crime diante da lei. E se você conhecer, estudar, saber mais sobre isso, procurar casos, estudar casos em que isso aconteceram, você vai ter o quê? Substância para trabalhar caso apareça o conteúdo. E não ficar esperando aparecer o conteúdo para poder saber sobre ele. Você tem que saber antes, estudar antes, se preparar antes, lendo e conhecendo os temas. Você faz uma relação de temas no seu caderno e cada semana você lê sobre cada um deles. Pesquisa na internet e lê tudo que aparece, assiste filmes, vê séries que falam sobre isso, de disputa de filho, de pai e mãe na justiça pela guarda dos filhos. Tudo isso aí vai caber dentro da alienação parental, tá bom? Alienação parental, tá vendo a criança aí sendo fantoche, manipulada? Você poderia até usar isso como argumento, né? Os pais manipulam os filhos. Os pais manipulam o sentimento dos filhos. Então, o que é alienação parental? Realizar a campanha de desqualificação da conduta do genitor
no exercício da paternidade ou da maternidade. Ou seja, desqualificar o pai ou desqualificar a mãe nos cuidados com o filho. Ah, tu não vai morar com sua mãe porque a sua mãe é uma irresponsável. A mãe não para em casa, a tua mãe tem um monte de namorado, todo dia sai com uma pessoa diferente. Criando na cabeça da criança ideias contrárias, né, que vão causar rejeição da criança a, no caso, a figura do pai ou a figura da mãe. Ou ainda mais, o que é alienação parental? Outro exemplo, dificultar o contato da criança ou do adolescente com um dos genitores, com o pai ou com a mãe, certo? Por exemplo, o pai e a mãe estão separados, mas o pai ganhou a guarda dos filhos durante o final de semana. Aí chega o final de semana, a mãe inventa uma viagem com os filhos, a mãe diz que está doente, tem que ficar o filho cuidando dela, a mãe diz que o filho está doente, o pai não vem visitar. Ou seja, procurar obstáculos para separar a criança da figura, de ter contato com a figura do pai ou o contrário, com a figura da mãe. Isso também é considerado alienação parental. E ainda tem mais outros casos aqui, ó. Dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o trabalho da mãe, dificultar o trabalho do pai, promover dificuldade na vida da relação entre pai e filhos, promover dificuldade do relacionamento entre pai e filho. Isso também é alienação parental. E ainda dificultar o exercício do direito regular de convivência familiar, não deixar as crianças visitar os pais, não deixar as crianças visitar a mãe, ou ainda tentar desqualificar o respeito que as crianças têm pela mãe ou o respeito que elas têm pelo pai. Então, isso aqui é um problema sério e gera problemas não só para a família, mas principalmente no emocional, no psicológico das próprias crianças, tá bom? Então, argumentar, para saber argumentar e falar a verdade, é preciso conhecer. Ficou melhor o som? Simbora. Tipos variados de argumentos exige tempo dedicado à leitura. Entenderam isso? Para você poder ter uma variedade de argumentos, tu precisa dedicar algum tempo à leitura. Um bom argumento evita discursos vagos ou falaciosos. Vejam só, bom argumento é aquele que evita discursos vagos ou falaciosos. E o que são as falácias? São as mentiras. Olha essa imagem aqui do pessoal com a cabeça quadrada, com a cabeça com o cadeado fechado. Olha o que acontece com o coleguinha aqui do lado. Olha, o cadeado dele está aberto. Mas o que foi que abriu o cadeado dele? Ele tem um livro na mão. Queridos, leiam. Se vocês querem ter argumentos, se vocês querem ter argumentos sólidos construídos ao longo da sua vida, o momento é começar agora, na primeira série, tá bom? A gente tem todo o tempo, nós temos a primeira série, a segunda e a terceira série, para irmos exercitando essa prática de leitura e de conhecimento de temas. Leiam textos, livros, reportagens, matérias sobre os assuntos que vocês acham mais difícil, que vocês nunca ouviram falar. Eu acabei de falar de alienação parental. Você já tinha ouvido falar disso antes? Então, você já anota a alienação parental, estudar mais sobre isso. E você vai pesquisando e vai lendo. Aí você procura filmes relacionados à alienação parental. Vai aparecer uma lista de filmes que abordam esse tema. Série de televisão sobre alienação parental. Vão aparecer as séries. Livros, vão aparecer os livros. E assim você vai fazendo o quê? Você vai criando argumentos sólidos, argumentos válidos que vão embasar o seu texto, tá bom? E fugir desse discurso vago, desse discurso raso, sem profundidade, porque quando você não tem conhecimento, você não tem profundidade para argumentar. Se você não tem conhecimento, se você não tem leitura, se você não tem em quem se espelhar, se você não tem um exemplo para citar, como é que você vai sustentar uma opinião? Como é que você vai defender a sua ideia? Fica difícil, não é? Fica confuso. E, principalmente, correr daquilo que é falacioso.
Olha aqui um exemplo de argumentos falaciosos, argumentos falsos. A gente chama de falácia o argumento falso. Olha a charge. O cara está de máscara, aí ele diz, a máscara, no primeiro quadro. No segundo, não protege ninguém contra a Covid. Vocês observaram como o nariz dele foi crescendo ao longo que ele vai fazendo essa afirmativa? Ele afirma, a máscara não protege ninguém contra a Covid. Quantas vezes a gente não ouviu isso durante a pandemia? Quantas vezes chegaram para você e disseram que máscara não conservava, não preservava ninguém contra a Covid? Não é isso? E, olha, logo no início da pandemia, a primeira coisa que eu fiz, ainda antes de recomendarem o uso da máscara, eu me lembro que eu fui a uma farmácia e eu comprei caixas de máscara de pano, né? Máscara descartável. Eu comprei assim umas 50 caixas. Naquele tempo estava R$ 2,50 a caixa de máscara, seu Newton. R$ 2,50 eu comprei uma caixa de máscara. Aí, quando entrou a máscara obrigatória, quando a OMS, né, a OMS passou a utilizar a máscara como obrigação, o preço da caixa saiu de R$ 2,50 para R$ 69. Olha a diferença dos insumos, né? Saiu de R$ 2,50 para R$ 60. E hoje você encontra no meu mais barato que você encontra de R$ 20, R$ 25, uma caixinha de máscara, daquela mais simples que tenha. E aí surgiram as máscaras de pano que diziam também que não salvava ninguém. Máscara de pano não serve. Tem que ser outro tipo de máscara. Tem que ser NX0. Tem que ser no 7192. Tem que ser não sei o quê. Gente, uma máscara já protege você de entrar em contato com a saliva de outra pessoa. Protege você de espalhar saliva também para outras pessoas. Então, observa que aqui a charge está exatamente criticando uma falácia, uma mentira, um argumento falso que foi utilizado durante toda a pandemia por milhares de pessoas que diziam que a máscara não protegia ninguém contra a Covid-19. E por que à medida que o cidadão vai falando, o nariz vai crescendo? Para fazer uma alusão, aí você chama isso de quê? A gente chama isso de uma referência a um personagem da literatura que o nariz cresce enquanto ele mente. Não é isso? Que personagem é esse que o nariz cresce enquanto ele mente? O Pinóquio. Então, como é que você sabe que a pessoa está falando a mentir, o Pinóquio está mentindo? Porque o nariz cresce. Então, aqui é uma alusão ao Pinóquio, tá bom? Até para falar sobre falácias e mentiras, você pode usar o personagem Pinóquio como alusão. O Pinóquio é o personagem que o nariz cresce enquanto ele está mentindo. Entenderam a ideia aqui da charge? Criticando as falácias, as mentiras e os falsos argumentos. Agora imagina você, diante de um tema que é muito esperado, está todo mundo esperando que tema de redação venha pandemia, alguma coisa voltado para a pandemia. E tu solta uma dessas. E tu solta o argumento de que as máscaras não eram suficientes para nos assegurar da doença da Covid. Gente, quem sabe quantas vidas a máscara salvou? Mas com certeza a vacina salvou muito mais, não é isso? Então, fixa no estudo, vá ler aquilo que é verdadeiro, fuja de fake news, fuja de argumentos falsos, de falácias e de mentiras, tá bom? Só quem sobrevive de mentiras é o Pinóquio, os outros não passam. Continua. Ainda falando de argumentos falsos ou de falácias, falácia, que nome bonito, né? Falácia. Falácia é um conceito usado na análise de argumentos para se referir a raciocínios que parecem válidos, mas não são. Tem aquela história? Parece verdade, mas não é? Então, ao analisarmos um argumento, podemos atribuir a ele diferentes graus de força. A gente pega um argumento e coloca grau de força. Tem o argumento forte, tem o argumento fraco e tem a falácia. Imagina só, na sua redação também, o corretor, ele coloca esse grau no seu argumento. Ele vai investigar se o seu argumento é forte,
Quando é, professora, que o meu argumento é forte na redação? Quando você prova sem deixar dúvidas de que aquilo que você postulou, que aquela teoria, aquela opinião que você gerou é fato, é real, entendeu? Quando você diz que milhares de vidas poderiam ser poupadas se a vacinação tivesse começado ainda em setembro de 2021 e não, aliás, 2021 não, se tivesse começado em setembro de 2021, teria salvado muitas vidas, né? E a gente só foi começar quando? Em dezembro, janeiro. Então, aí você vai usar argumentos fortes. Você vai dizer que você pode citar o caso de Manaus, as pessoas sem respirador, certo? E pode citar vários conhecimentos, repertórios que você tem. Isso você se preparando para um possível tema de redação que possa ser a Covid-19 ou algo relacionado à pandemia. Agora, existem também argumentos que são fracos. Eles não vão te eliminar, não, mas eles vão deixar a sua nota menor, né? Então, são argumentos que não provam totalmente a sua conclusão, são assim, meio que parciais. Eles não mostram que seja possível realmente que aquilo tenha acontecido. E tem a falácia, que é o pior de todos, né? A falácia, também chamado de falso argumento, refere-se a argumentos que parecem válidos, mas não são. Eles são como uma ilusão de ótica. Uma falácia pode enganar uma pessoa que não está treinada para reconhecer. É a famosa fake news, né? É passar um cheque. Passou o cheque sem fundo ali, ó. A pessoa caiu no golpe. Então, existem muitos falsos argumentos que as pessoas, teoricamente, acreditam, porque não se dão o trabalho de ler, de investigar, de conhecer. Porque quando você conhece a verdade, você sabe argumentar contra. Você sabe dizer, não foi assim que aconteceu, não. O que aconteceu foi de outra forma. O senhor está enganado, certo? Então, a melhor forma de você combater um falso argumento é você tendo conhecimento, tendo leituras. Vamos ler a charge. A charge você tem dois personagens sentados no banco de uma praça, certo? Um está com o telefone na mão, né, com o smartphone, o outro tem um jornal ou uma revista na mão. Um com o jornal e o outro com o smartphone. O do jornal e o do smartphone, qual dos dois está mais sujeito a receber falácias, a receber falsas notícias ou falsos argumentos? Qual está mais suscetível a receber imediatamente ali uma notícia falsa? O que está lendo o jornal escrito ou o que está online no smartphone? Bem, o menor diz assim: a melhor forma de neutralizar um argumento idiota é ignorá-lo, concorda? E o cara está o quê? Está ligado aqui no smartphone. Ou seja, se a pessoa se desprender mais de internet, ler mais livros, ler mais jornais, um pouquinho mais de revista, e mesmo que você esteja conectado à internet, fuja de rede social, fuja dos fuxicos de WhatsApp, duvide de links que colocam para você, links muito, como a gente chama, aqueles que são muito surreais, muito espalhafatosos, sabe? Muito suspeitos. Então, antes de você clicar, você pesquisa, procura ver em outro lugar. Se você clicar, você pode até estar sujeito a um golpe, pode até roubar a sua conta. Por que as pessoas caem em golpe pela internet? Porque são pessoas que querem se dar bem. Aí acreditam em falácias. Aí alguém chega para você e diz, olha, aqui você vai ganhar 10 mil reais se você passar para mim 10 reais em crédito. Você acabou de ganhar uma casa de 20 mil reais do SBT. Coloque 10 reais de crédito nesse telefone e valide o seu prêmio. Aí a pessoa está tão ansiosa em ganhar o prêmio da casa que ela nem percebe que caiu numa farsa, num conto, né?
e acaba caindo em golpes. Então, tem muito isso. Quem acredita em mentiras fáceis são pessoas que já estão sujeitas, querendo acreditar naquilo. Tem muito no querer. Cuidado, policie. Policie sua vontade, procure a verdade. Procure em outros jornais, em outros sites, antes de você clicar naquilo que sugestivamente lhe agrada, aquilo lhe encheu os olhos. Você adorou. Isso aqui é lindo. Essa história aqui com certeza é verdade. Eu não vou já para contar para o outro até antes de pesquisar. Não faça isso, tá bom? Primeiro, hoje mesmo, morreu um grande amigo nosso, um dos meus primeiros patrões. Um dos primeiros lugares que eu trabalhei foi na escola dele, professor José Nunes, com muito respeito, certo? E quando alguém me passou essa notícia, passou através de um link de um jornal, de um blog, e colocou assim para mim: eu vi isso aqui, mas não sei se é verdade. Investiga primeiro. A pessoa não pediu para eu abrir o link. Ela só apareceu lá, né? Morre o fundador do Colégio Sinopse, tal. Aí disse assim, mas pesquisa primeiro. E eu fiz isso. Eu fui no WhatsApp, falei com um amigo meu que é jornalista, passei para ele e disse, isso aqui é fato? E ele disse, infelizmente é fato, professora. Aí eu confiei. Viu só? A gente não clica na primeira coisa, porque as notícias falsas, elas mexem primeiro com a nossa emoção. Primeira coisa que ela vem mexer com a nossa emoção. E a gente fica tão emocionado que a gente vai lá primeiro e clica. Antes, aí quando pensar, já era. Né? Quando clicou, já roubaram suas informações, já instalaram um vírus no seu celular, você já caiu naquela falácia. Então, é somente ter cuidado, policiamento, policiar o seu ímpeto de acreditar em tudo que aparece em primeira mão. Você que está esperando para o Flamengo perder de 7-0, aí aparece lá, Flamengo perde de 7-0 para o Guarani. E tu fica tão feliz, que antes de conferir em algum lugar, tu clica no link. E aí o que aconteceu? Você vai cair na carochinha, na verdade não tinha nada lá, roubaram seus dados, plantaram o vírus no seu telefone, e quem vai perder é você. Não se emocione diante da notícia. Investigue, seja ela favorável ou não. Tem outro golpe que aparece muito para a gente aí. Vaga de emprego, toda hora aparece link. Vaga de emprego. Outra notícia falaciosa que aparece muito para a gente. Além da vaga de emprego, deixa eu me lembrar. É aquela que diz que você tem dinheiro a receber no FGTS, né? A Caixa Econômica está fazendo o pagamento de pessoas que trabalharam até o ano tal com carteira assinada. E você vai lá e clica. Caiu no golpe. Cuidado. Quer saber? Fica tão emocionado. Meu Deus, eu vou receber dinheiro. Tem dinheiro para mim. Vou já colocar aqui meu CPF. Diz assim, coloque seu CPF e verifique se tem dinheiro para você. E você fornece todas as suas informações em busca de um sonho que não é real. Antes de fazer isso, vai em outro site e coloque Caixa Econômica está restituindo, coloca aquela frase lá que chamou sua atenção, pesquisa, tá bom? Essa é uma ótima forma de você não cair em falácias, de você não cair em mentiras, argumentos falsos que podem prejudicar não só a sua redação, mas prejudica até a sua vida. Vamos lá, vamos para frente que tem muita coisa para a gente ver aqui. Para um texto ou uma fala ser considerado uma falácia, são necessárias 3 condições. Vejam só. Primeiro, tem que ser, né, para que seja, veja só. Para um texto ou uma fala ser considerado uma falácia, são necessárias 3 condições. Primeiro, deve ser um argumento, deve aparentar ser válido e mais deve ser inválido. Ele é um argumento, parece válido, mas é inválido. A única forma de compreender adequadamente conceitos como esse é aplicando na análise de casos reais. Então, vou colocar aqui um caso real. Estudantes deveriam poder consultar suas anotações durante uma prova, pois engenheiros, médicos e advogados podem consultar as suas quando estão fazendo seu trabalho. Imagina você defendendo essa ideia. Olha, eu sou a favor de que os estudantes, quando estão fazendo a prova, poderiam consultar o livro, o caderno, a internet, a calculadora, porque, afinal de contas, os engenheiros, os médicos, os advogados, quando fazem provas, concursos, eles podem consultar, né? Consultar os seus livros de pesquisa e tal.
isso aqui parece, ele é um argumento e ele parece válido. É verdade. O advogado, quando faz a prova da OAB, leva uma mala de livros e pode abrir todos os livros que existem de Código Civil, Penal e consultar. Por que, então, que eu vou fazer o Enem e não posso abrir meu livro de Química? E não posso abrir minha gramática de língua portuguesa? Não pode. Não pode. Esse argumento parece válido, mas não é. Primeiro, a prova do Enem está avaliando o seu conhecimento a nível de ensino médio e traz questões básicas, que são médias, questões avançadas, que são difíceis, e questões abaixo do básico, que são muito fáceis. Então, o advogado, quando ele vai fazer uma prova da OAB, ele tem que saber o número, o Código Civil, e isso não é de cor, isso é consultado. Porque a lei muda todo dia. O conhecimento que você tem de ciências não muda todo dia. Sofre alterações, mas não todo dia. E a lei muda. Então, você não pode aplicar a sua vida à comparação em outras áreas. Tá bom? Isso seria um argumento interessante, mas se torna inválido porque são finalidades diferentes, públicos diferentes. Para você fazer a prova da OAB, você primeiro já terminou o curso de Direito. Você já tem que estar fazendo, pelo menos cursando já o Direito, para poder fazer uma prova de OAB. E para você fazer a prova do ensino médio, você só tem que provar que você estudou o ensino médio, gente. É o médio ainda não é nem o superior. Tá bom? Então, o médio é o mínimo que você deve saber. É isso que aparece na prova do Enem, por isso que esse argumento é inválido. Tá aí porque que o argumento é inválido. Ele é um argumento, ele aparenta ser válido, mas ele não é válido, pois não é permitido que estudantes usem anotações porque devem demonstrar seus conhecimentos na prova. Como é que eu vou saber que o aluno sabe alguma coisa de ensino médio se não for por meio dessas respostas? Vamos lá. Aqui nós temos duas situações. De um lado, uma mocinha pensa assim: a crença na existência de Deus é universal, logo Deus tem de existir. Do outro lado, a outra mocinha diz: mas ninguém conseguiu provar que Deus existe, logo ele não existe. E então, no primeiro quadro, a declaração é falsa, dizer que a crença na existência de Deus é universal, logo Deus tem de existir. Por que que essa afirmação é falsa? Por que que dizer que a crença de Deus é universal é uma declaração falsa? Porque, letra A, generaliza a crença em Deus. É isso aí, generaliza a crença em Deus. E aqui para nós, tem várias religiões que não acreditam em Deus, que têm outros deuses, acreditam em outras instituições, em outros vamos dizer, seres, né? Não são nem entidades, né? Acreditam em outras entidades que não seja Deus. E existe até mesmo o ateísmo que nega completamente Deus. Então, eu não posso dizer que a crença de Deus seja universal. Isso aqui é uma falácia, é um argumento falso, porque generaliza a crença em Deus. Entenderam? Você, então, todo argumento que você diz, todo mundo já conhece. Isso é um conhecimento universal, é do conhecimento de todos. Se você usa esses argumentos, você está usando de falácia, de argumento falso, que vai cair terra abaixo. É só uma demonstração aqui para vocês. Vamos para outra. No segundo quadro, a mocinha diz assim: mas ninguém conseguiu provar que Deus existe, logo ele não existe. Ora, ninguém conseguiu provar que Deus existe. Então Deus não existe porque ninguém conseguiu provar? Por que que também isso é uma declaração falsa? Por que que dizer que Deus não existe porque ninguém conseguiu provar também é uma declaração falsa? Olha só, assim como eu não posso dizer que Deus existe porque todo mundo acredita nele, eu também não posso dizer que ele não existe porque ninguém conseguiu provar. Letra A, não se pode concluir que algo não exista por não haver provas. Olha o caso da Elisa Samúdio, né? A Elisa Samúdio, ela foi morta, mataram a Elisa Samúdio. As provas desapareceram, não teve corpo. Não teve corpo, mas teve outros elementos que provaram
que aconteceu o crime, certo? Então, quando não é necessário haver uma prova cabal, mas se existem outras formas de provar, como o filho está sozinho, ela nunca mais ter aparecido, os telefonemas, a última localização da pessoa, o último lugar onde o telefone dela teve contato, que era próximo ao local onde ela estava, e principalmente pela confissão das pessoas que participaram. Entenderam? Então, não é necessário que alguém possa provando, para que seja fato. Às vezes, só a fé é o suficiente. Então, letra A também aqui é a nossa resposta, por isso que a segunda afirmativa também é falsa. Assim como você não pode generalizar, tu também não pode negar tudo, rapaz. Não pode já simplesmente negar, não tem prova, então não existe. Calma, tem coisas que a gente não tem prova, mas existem, né? Vamos lá. Terceiro, assinale a afirmativa que não caracteriza métodos para disseminar mentiras na internet. Se você já é expert em disseminação da mentira, olha aí, São Pedro está respondendo. Gostei. E agora, São Pedro? Vou deixar aqui para vocês essa pergunta, para vocês me ajudarem. Assinale a afirmativa, vou tirar esse S daqui, tá bom? Que não caracteriza métodos para disseminar mentiras na internet. Vamos lá, não é um método, tá bom? Letra A. Conteúdos com forte carga emocional, principalmente religioso. Isso é usado para disseminar mentiras na internet? Sim ou não? Eu quero um que não é usado como mentiras na internet. Letra B. Declaração muito chamativa e atribuída a uma pessoa conhecida. É um chamariz para mentira na internet? Com certeza é. Essa aqui, ó, é usado para disseminar fake news. Essa também é usada para disseminar fake news. Letra C. Declarações sensatas que são postadas em várias plataformas. Com certeza, essa aqui não vai ser usada para disseminar fake news, né? Porque a verdade não atrai. O que atrai são as mentiras que a gente quer acreditar. Tem um filme, não tem? As mentiras que as mulheres gostam de ouvir. Queridos, fiquem com Deus, uma boa noite para vocês e até a nossa próxima aula.